O tema desta mensagem: obediência produz milagre. O milagre está na obediência, irmãos. Você crê nisso? Obedecer. Diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e nós cremos na tua palavra, porque há verdades para nós nesse texto. Pai, trata conosco, fala com a tua igreja, ó Deus, que não haja nenhum outro espírito ousando falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é consagrado ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Portanto, somente a ti, Senhor, daremos total atenção nesta noite. Fala conosco e nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, irmãos. Querido, você crê que você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe aqui? Eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite. Mas pastor, você não é membro dessa igreja? A gente às vezes faz essas perguntas, mas eu sou membro da igreja. Querido, você está aqui porque Deus permitiu. Você está aqui porque Deus lhe trouxe. Deus permitiu que você estivesse aqui. E se nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não nos resta mais nada a fazer senão obedecer a palavra. Porque não há nenhuma lógica estarmos diante do Senhor, estarmos no lugar onde o Senhor nos trouxe, nos colocou, sem obedecer a sua voz. Então, se Deus lhe trouxe aqui, e você tem convicção de que foi Ele que lhe trouxe, não nos resta mais nada senão obedecer à palavra. Amém, querido? Você crê nisso? Precisa obedecer. Amado, esse texto, ele é marcado por obediência. A obediência do profeta. E obediência, querido, produz o milagre. E esse texto que nós lemos nos arremete ao milagre, a um vale de ossos secos, mas diz a palavra que os ossos não estavam somente secos, esses ossos estavam sequíssimos, muito mais do que secos. Os ossos, é como se estivessem esfarelando os ossos, já não havia nenhuma possibilidade de vida. E diz o versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem fez isso com o profeta? Foi o Espírito do Senhor. O Espírito tomou o profeta e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Irmãos, que loucura!
Que loucura! Talvez, querido, nós diríamos para o Senhor: Senhor, tu tem tanto lugar para me levar, tanto lugar para o Senhor me colocar, e o Senhor me coloca justamente nesse lugar onde só tem ossos, e ossos sequíssimos. E diz mais ainda a palavra do Senhor no verso 2: e me fez andar ao redor deles, além de estar no meio do vale, agora Ele me fez andar. Quem fez andar? Deus. Deus me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Portanto, irmãos, o profeta, ele anda ao redor, ele obedece à voz de comando. Quem deu a voz de comando? Deus. Deus deu a voz de comando, e ele obedece. Ali estava o profeta no meio do vale de ossos secos. Querido, nós temos uma grande tendência de escolher lugares para a gente permanecer, lugar para a gente ficar. A gente tem essa tendência: olha, se eu não gosto desse lugar, eu não fico. Aí a gente se muda para outro. Aí eu vou mais adiante. Mas presta bem atenção nisso: necessário é ficar no lugar aonde Deus lhe colocou. Você está vivo ainda? Glória a Deus. É necessário ficar no lugar aonde Deus lhe colocou. É o lugar mais seguro. O lugar mais seguro da nossa vida é no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro. Nós precisamos ficar, querido, onde Deus quer. Se Deus te colocou nesse lugar, permaneça firme aí, porque Deus tem propósito com a tua vida nesse lugar. Ah, pastor, o senhor não tem noção do lugar que eu moro. Pastor, o lugar que eu moro é terrível, tem fuzil para tudo que é lado. Se Deus te colocou lá, Deus tem propósito com a tua vida. É difícil entender isso, irmãos, porque a gente quer sempre um lugar melhor, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe, porque Deus quer te usar nesse lugar. Pastor, o lugar que eu trabalho é muito ruim, muito difícil, só tem gente cabeçuda. No lugar que eu trabalho só tem macumbeiro. Deus te colocou lá, porque Deus quer te usar nesse lugar. Nós precisamos entender isso e viver no centro da vontade de Deus. Se coloque à disposição de Deus. Para de decidir um lugar, para de escolher lugar. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, irmãos. Que às vezes a gente tem essa mania, porque isso é humano. Não, Senhor, esse lugar aqui não é para mim. Quem disse que não é para você? Você acha que vale de ossos secos é lugar de profeta? É lugar de profeta, vale de ossos secos? Com certeza não, mas era lá, no vale de ossos secos, que Deus iria usar o profeta. Você entende, querido? É difícil entender? Não é difícil entender. Basta ter um pouco mais de sensibilidade. Basta ter um pouco mais de audição espiritual para você ouvir a voz de Deus. E quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Faça o que Deus lhe mandou. Se Deus mandou, vai. Pensa comigo. Se você tivesse que pedir a Deus hoje um lugar para você ficar, que lugar você pediria? Senhor, eu quero ficar nesse lugar. Ah, pastor, eu pediria Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, pastor, Arraial do Cabo. Deus, me leva para Disney. Me leva lá, Senhor, que vontade que eu tenho de ficar lá. Se você tivesse a oportunidade de pedir um lugar para ir, que lugar você pediria? Porto de Galinhas, maravilha, vou ficar lá. Vou para a Europa. A gente sempre quer escolher o melhor lugar.
Mas presta bem atenção nisso, querido. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Qual o melhor lugar para você ficar? No centro da vontade de Deus, é onde Deus quer. Se Deus te quer no meio do vale de ossos secos, fique ali, porque Deus vai te usar lá. Você entende? O nosso Deus é Deus de propósito, irmãos. Deus levou o profeta para o vale de ossos secos, não foi para Disney, não. Não foi para a Europa, não. Mas quando você conversa com alguém que diz assim: eu tenho um chamado missionário. Para onde, irmão? Eu tenho para a Europa, para a Suíça. Você já viu alguém falar alegre? Eu tenho uma chamada missionária, eu vou para o Iraque. Já ouviu alguém alegre assim, pastor? Onde é que foi profetizado? Piauí, né? Irmão, pelo amor de Deus, fica por aqui mesmo. Eu tenho um chamado para ir para o Iraque e para... Irmão, a gente sempre pensa no melhor. Mas o que você precisa nessa noite entender, querido, é que se a tua vida está nas mãos de Deus, é Ele quem te conduz. Foi Ele quem conduziu o profeta e colocou o profeta no meio de um vale de ossos secos. Quando Deus nos leva a algum lugar, Ele tem propósito, porque o nosso Deus é Deus de propósito. Até quando nós estamos no vale de ossos sequíssimos, há propósito de Deus lá. Até quando você está no pior lugar da tua vida, o lugar que você pensa, não, esse aqui não é para mim, Deus quer te usar lá. Precisamos entender isso, deixar Deus ser Deus. Portanto, querido, pare de reclamar do lugar aonde Deus te colocou. Para de reclamar, porque Deus tem propósito com você. Há propósito de Deus nesse lugar aonde você colocou a planta dos seus pés. Se você olhar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vai ver que Paulo, ele repreende o espírito maligno de uma jovem adivinhadora, com espírito de adivinhação. Paulo, ele repreende aquele espírito maligno, e ele é levado para a prisão. Sabe o que acontece, querido? Deus tinha propósito com Paulo naquela prisão. Você está entendendo isso? Sandrinha, está entendendo isso? Deus tem propósito, Deus é Deus de propósito. Naquela prisão, Deus tinha propósito com Paulo e Silas. Talvez no coração daqueles homens que prenderam Paulo e Silas, o que eles diriam? Nós conseguimos calar a boca desse homem que está causando um tumulto na nossa cidade. Nós calamos a boca dele. Nós o lançamos no cárcere. Isso aí. Talvez eles estariam se gloriando. Paulo e Silas vai para o cárcere, passa tudo que teve que passar. Deus tinha propósito com Paulo e Silas naquele cárcere. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, querido, do verso 19 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, porque aquela jovem dava lucro aos seus senhores, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, que mais? A presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então o que fazer com o perturbador? Vamos lançá-lo na prisão, vamos lançá-lo no cárcere. Verso 23 ao 34, leia comigo. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, o que ele fez? Levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Olha o propósito de Deus aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam, murmuravam. O que ele fazia? Oravam e cantavam louvores a Deus. Quando Deus tem propósito, querido, até no cárcere se adora, até no cárcere se louva. E os demais companheiros de prisão escutavam. E o que aconteceu? De repente, sobreveio tamanho terremoto,
e que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, o que ele quis fazer? Puxando da espada, ia se suicidar. E agora? Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, preste atenção nisso, irmãos: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Aonde? No lugar do propósito, no lugar em que Deus havia colocado eles. Era ali que Deus ia usar Paulo e Silas. E agora? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja? Oh Deus! Olha o propósito, olha o propósito de Deus. Que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe. O que ele respondeu, irmão? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Eles pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. E o que houve? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque Paulo e Silas estavam no lugar aonde Deus assim queria. Não, pastor, o senhor não entendeu. Quem prendeu ele foram... Não, foi ninguém não. Você consegue entender isso, irmãos? Quem levou Paulo e Silas para lá? Fala assim: Deus. Mas pastor, você pensa que é fácil, querido? Você pensa que é fácil pregar o evangelho? Você pensa que é mole ser profeta, ser ministro? Paga-se um preço. Ele se coloca à disposição de Deus. Eles estavam à disposição do Altíssimo. Então o Altíssimo leva para a prisão, e ali naquele lugar há um grande milagre. O centro da vontade de Deus, até em meio ao caos, Deus tem propósito, querido. Deus tem propósito. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ezequiel 37, no verso 3, diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Qual seria a sua resposta humana? Ah, Senhor, que loucura. Não, impossível esses ossos reviverem, de jeito nenhum. Mas não tem nem sombra de dúvida, Senhor. Os ossos estão sequíssimos, não há possibilidade de vida. Amado, nós olhamos para o quadro e muitas vezes nos precipitamos no julgamento. Pode haver vida nesses ossos, a gente se precipita. Meu Deus, eu estou passando um problema sério. Aí vem outro e diz assim: meu irmão, você está perdido mesmo, já era para você. A gente se precipita. Amado, presta bem atenção, Deus é soberano e nós não sabemos de nada. Deus sabe de tudo. Poderão reviver esses ossos? Qual foi a resposta do profeta? Ah, Senhor, esse assunto teu. Aleluia. Tu sabes, Senhor, isso é assunto teu. Isso não é assunto para homem responder, Senhor. Poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. O Senhor é soberano, o Senhor sabe. Vou lhe fazer uma pergunta. Se Deus fizesse a seguinte pergunta para você: navio pode voar? Hein, pastor? Navio pode voar? Navio pode voar? Deus está perguntando para você: navio voa? O que você responderia?
Ah, Senhor, espera aí, de jeito nenhum. O que o profeta respondeu? Tu sabes. Senhor, tu sabes. O impossível, irmãos, é assunto de Deus. O impossível não é assunto para nós. O milagre é assunto para Deus. Não te mete no milagre, meu irmão. Meu irmão, não dá palpite errado. Para de ser palpiteiro. Coloca nas mãos de Deus. O resultado está aqui, Senhor. E o médico falou que vai morrer. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra. O Senhor é soberano. Ele é soberano. Nós não sabemos de nada. Na lógica humana, irmãos, navio não voa. Isso é a lógica humana. Mas o nosso Deus, ele sai da lógica. O nosso Deus não trabalha na tua lógica, nem na minha, irmãos. Você acha possível um peixe ter dinheiro na boca? Irmão, é possível? Se abrir lá o peixinho lá e ter $1 na boca do peixe, é possível? O que você acha, Lucas? Você vai lá, pesca o peixinho, vai lá, abre, opa, $100. É impossível, irmão. Mas para Deus não é impossível. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, lance um anzol. Tu vai pegar um peixinho. Irmãos, você tem ideia de quantos milhares de peixes haviam naquele lugar? Você tem noção de quantos milhares de peixes? Pedro, lança o anzol. Lancei. Senhor, isso é coisa tua, hein? O Senhor está mandando, lança. Sabe o que vai acontecer, Pedro? Tu vai abrir a boquinha do peixe, vai tirar um starter. Você vai pagar a minha e a tua dívida. Tá legal, Pedro? O que tu faria, irmão? Ah, Senhor, isso é doideira. Senhor, desculpe, Jesus. Tu pancou. Não. O negócio não está funcionando bem. A gente às vezes duvida do Deus que nós pensamos que conhecemos. Porque se você duvida a Deus, porque você não conhece Ele. Você não conhece o Deus que sai da lógica, meu irmão. Vai lá, lança lá, lançou, abre a boquinha, pronto, tira o starter, vai lá agora, paga a tua e a minha dívida. Está tudo certo aí, Pedrão? Então vamos embora, bola para frente. Tu já viu um prego flutuar? Tu já viu o prego flutuar? E machado? Você já viu machado flutuar? Deus sai da lógica, irmãos. Pela lógica humana isso é impossível. Aprenda a viver na lógica de Deus. Porque o nosso Deus, ele sai da lógica. Toca no mar, Moisés, o mar vai se abrir. Pela lógica humana é loucura, irmãos. Mas o nosso Deus sai da lógica. 4 dias o sujeito morto. Nenhuma possibilidade de vida celular. Não tinha nada, nenhuma célula, irmãos. Nenhuma célula. Aí chega o Senhor que sai da lógica. Lázaro, sai para fora. Aí vem a múmia. Todo mumificado, não é assim, irmão? Sim ou não? 4 dias. Desata ele aí. Desata. Isso. Lázaro, tudo bem aí? Oh, Jesus. Oh, glória. 4 dias morto, irmãos. Pela lógica humana, nenhuma possibilidade de vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para você sair da lógica. Deus te trouxe aqui nessa noite para você aprender a viver pela fé. Sair da lógica. Saia dessa lógica humana. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que o Senhor diz em Isaías 43:13? Olha o que diz a palavra de Deus. Leia comigo, toda a igreja, leia aí, ó. Ainda antes que houvesse o quê? Dia, o que ele diz? Eu era. E agora? E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agora leia com vontade. Agindo eu,
quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Agindo eu. Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos. Pensa comigo. Se você perguntar a qualquer cientista, a ciência, a medicina, nada explica uma jovem virgem engravidar e continuar virgem até o nascimento da criança. Ah, pastor, mas tem inseminação, querido. Estou lhe falando pelo método natural. Naquela época não tinha nada disso. Nada. Aí a jovem chega e diz: mãe, estou grávida. Fica tranquilo que ainda estou virgem. Amado, gravidez e virgindade é coisa de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Está entendendo como é que Deus sai da lógica? Deus sai da lógica. Deus sai da lógica. Deus pode realizar milagre hoje. Você crê nisso? Deus pode realizar milagre hoje, querido. Deus pode agir no impossível, no sobrenatural. Deus tem poder para agir. Nosso Deus é Deus de impossível. Sabe o que Ezequiel estava dizendo para Deus? Quando o Senhor perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu és Deus, tu és soberano, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores. Quem sou eu para me meter nisso, Senhor? Pensa nas entrelinhas, o que ele estava falando. Ele disse: Senhor, tu sabe. Quem sou eu para falar alguma coisa, Senhor? Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso, tu sabes de todas as coisas. Aí no verso 4 ele diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Piorou a situação. Agora Senhor, agora tu piorou tudo. O Senhor me leva por meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. Faz eu andar ao redor dos ossos secos. Me pergunta se esses ossos podem reviver. Agora o Senhor manda eu falar que os ossos vão ouvir. Senhor, é demais. Pensa comigo, humanamente, não é demais isso, irmão? Você já pensou isso entre Ezequiel e Deus naquele momento? Ezequiel, fala para os ossos. Tudo bem, Senhor, eu vou falar para os ossos. Ossos secos. Por isso que diz que crente é doido, irmãos. Quantos doidos tem aí? Diga amém. Crente é doido. Quem está duro aí? Ah lá. Irmão, tu já viu alguém falar que está duro rindo? Quem está duro? Eu estou duro. Quem aqui ainda não recebeu o salário? É coisa de crente, irmão. Tem que ser doido. Aí ele diz: olha, agora você vai falar para quem? Para os ossos. Deus manda o profeta falar aos ossos sequíssimos. Querido, para Deus, osso escuta. Você entende isso, querido? Para Deus, osso escuta. Pela lógica humana, isso é impossível. Porém, querido, obedeça, mesmo sem você entender nada. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Meu filho, agora você vai sair do lugar onde você está, tu vai para o lugar que eu vou te mandar. Tá bom? Lá você vai encontrar um cara doido, pancado, você vai pregar para ele. Que isso, Senhor? Não questiona, vai e faça. Senhor, agora eu vou fazer. Senhor, meu marido é alcoólatra, é louco, é impossível se converter. Faça. O que Deus mandou você fazer, minha irmã? Continue orando, continue abençoando a vida dele. Você entendeu, querida? Entendeu o recado de Deus para você? Continua, não desista, ore. Pastor, meu filho está nas drogas. Ore. Continue orando. E o agir é de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 26, olha o que diz aí: um anjo do Senhor falou a quem?
a Filipe dizendo, o que ele disse? Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e Deus estava dizendo, Filipe, sai do lugar onde tem fogo, tá? O lugar onde você está só na glorificação. Sai desse lugar agora, vai para o deserto. O que ele fez, irmão? Ele foi. E o que aconteceu lá? 34 ao 39. Diz assim, então o eunuco disse a Filipe, sabe o que acontece? Deus sabia que naquele lugar haveria um eunuco, que precisava ouvir a palavra. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele estava lendo o profeta Isaías. A quem se refere? Fora de si mesmo ou de algum outro? Aí diz a palavra, então Filipe explicou. O que ele explicou, irmão? Vai lá, irmão, dormiu aí? Tum, 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 tum. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a quem? A Jesus. O que mais? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha o Deus de propósito. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. O que fez Filipe, irmãos? Filipe, ele larga tudo e segue por uma estrada deserta, sem questionamento. Não questione a voz de Deus. Deus tinha propósito com Filipe naquele lugar. Ele obedeceu, irmãos, e Deus o usou poderosamente no deserto. Pensa na história de Naamã. Naamã só foi curado depois da obediência. Você entende, irmão? Depois que ele obedeceu. Naamã até deu uma questionada. Senhor, não é Abana e Farfar, rios de Damasco, mais limpo, mais puro do que essas águas imundas de Israel? Senhor, não é mais fácil mergulhar lá? Mas o que aconteceu com Naamã, querido? A ficha caiu. Tomara que a tua ficha esteja caindo nessa noite. A ficha caiu. Opa, peraí, eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer. E ele obedeceu. E depois do 7º mergulho, o que aconteceu com Naamã? Limpo, a pele como de criança. O milagre foi possível após a obediência. Nós temos duas vozes de comando, querido. Nós temos a voz terrena e a voz celestial. A quem você está dando ouvido? A quem você está dando ouvido? Porque nós temos duas vozes de comando. Existem aqueles que dizem para você, não vai, rapaz, não faz isso não, deixa isso para lá. E tem a voz celestial que diz, sou eu que estou mandando. Vai porque sou eu que estou mandando. Qual voz você está dando atenção? Mateus no capítulo 2, do verso 7 ao verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, ele chama os magos, ele diz o que para ele? Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, porque os reis magos haviam anunciado o nascimento do rei. O nascimento do rei. Olha, nasceu o rei. Ela, opa, peraí, vai lá. Você vai lá, vê aonde isso aconteceu, volta aqui, olha a ordem, volta e me fala, me traga notícia. Segue comigo aqui. E enviando-os a Belém, disse-lhes, o que ele disse? Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisa-me, ou seja, volta para me avisar, para eu também ir adorá-lo. Mentiroso. O que mais? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia.
até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Que mais? Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Deram a oferta lá para o menino. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, olha o que Deus falou, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Qual era a ordem humana? Qual era a ordem terrena? Volta. Você vai voltar aqui e vai me contar tudo o que aconteceu. Mas qual era a ordem divina? Você vai por outro caminho, meu filho. Você vai por onde eu te mandar. Você entende, amado? Dê mais ouvido à voz de Deus, irmão. Obedeça à voz de Deus. Os reis magos, eles deram ouvido à voz de Deus. Qual é a voz que tem direcionado a tua vida? Qual a voz que você tem obedecido? Que voz você tem? Se você diz para mim, obedeça a voz do meu coração, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Obedeça única e somente a voz de Deus. Voltar para Herodes, irmãos, era prestígio. Voltar para Herodes, talvez eles seriam condecorados, aplaudidos. Há pessoas que dão ouvidos à voz terrena por causa de aplauso. Eu dou ouvido à voz terrena porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Melhor é obedecer à voz de Deus. Melhor é obedecer à voz do Senhor, custe o que custar na tua vida. Haja o que houver, obedeça à voz de Deus. A recompensa, irmãos, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, há recompensa. Quer ver comigo? Exemplo bíblico. Êxodo capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia. Do verso 15 ao verso 21. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Olha a ordem do rei, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Olha a ordem, você tem que matar. É menino, mata. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a quem? Mas quem é que mandou? Não foi o rei? Deus está acima do rei. Deus está acima da política, meu irmão. Deus está acima do teu governo. Deus está acima de todas as coisas. As parteiras, porém, temeram a Deus. O que mais? E não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez o que com elas, irmão? Olha a recompensa quando se obedece à voz de Deus. Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, e Ele lhes constituiu família. Você consegue, entendeu a história? Entendeu? Entendeu o que Deus fez? Qual era a ordem? Nasceu, é menino, mata. Qual foi a ordem de Deus, querido? Amados, elas temeram a Deus e Deus as abençoou. Deus abençoou e constituiu para aquelas mulheres família. Continue crendo em Deus, querido, continue obedecendo, porque Deus tem milagre para aqueles que obedecem.
Deus tem milagre. Ossos secos ouviram a voz de Deus. E no verso 5 ao verso 7, presta atenção nos detalhes desse texto, irmãos, é tremendo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém o quê? Tendões, presta bem atenção, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto, o que é enquanto, irmãos? Enquanto ele não havia terminado de profetizar. Enquanto eu profetizava, presta bem atenção nisso, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Enquanto eu profetizava, nem terminou de profetizar e Deus já estava trabalhando no milagre. Amado, quando Deus começa a falar, antes de terminar, o milagre já está acontecendo. O milagre já está acontecendo. Antes de terminar, o milagre já está acontecendo. Ezequiel ainda estava profetizando e o milagre já estava acontecendo. A palavra ainda não terminou. Creia que o milagre já está acontecendo. Não, eu vou falar de novo. Irmão, tem hora que eu penso que a gente está dormindo. Está dormindo. A palavra ainda não terminou. Não terminou. A tua bênção pode estar acontecendo agora. O milagre pode estar acontecendo agora na tua vida. Não terminou a palavra ainda. Ele não terminou de profetizar. Ele estava no meio da profecia. Quando ele começou a falar, ossos secos, já começou o barulho. Começou o barulho. Eu fico imaginando que loucura, irmãos. Um osso aqui, outro osso lá, e um osso que procura outra parte do osso. Irmão, que barulho doido, que loucura. A questão, irmãos, é que a palavra está sendo ministrada no altar do Senhor, e as pessoas às vezes ficam com cara de paisagem. Fica tudo com cara de paisagem, parece que não está acontecendo nada. O pastor está pregando, está mandando a palavra. Falar em palavra, ouça a mensagem domingo de manhã e domingo à noite, ouça. A palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, a pessoa parece que, pois é, rapaz, ó, recebi um WhatsApp agora, cara, ó, caramba, cara, ih, rapaz, o negócio está feio lá fora, e a palavra está sendo pregada. O cara está com cara de paisagem, está olhando para o cabelo da irmã, ih, rapaz, não escovou o cabelo hoje não. E para dar um cheiro de formol aqui do meu lado. Querido, fica ligado em Deus. Fica ligado em Deus. A pessoa mais importante aqui nesse lugar é Deus. É Deus. Se liga nele. A palavra não havia terminado. O profeta viu uma pequena nuvem, um pequeno detalhe. Sabe o que ele viu? Ele estava com atenção. O jovenzinho chega para ele e diz assim, ó, não tem nada lá fora não, rapaz, você falou que aconteceu uma chuva, não tem nada lá fora, só tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, tamanho da palma da mão de um homem só, é pequenininha a nuvem. Opa, tem sinal de Deus. Sabe quando é que você percebe os sinais de Deus? Quando você está ligado em Deus. Eu estou ligado. Tem sinal de Deus. Vai grande chuva, porque esse é o grande sinal de Deus. Tem sinal de Deus, querido. Tem sinal de Deus para a tua vida hoje. Tem sinal de Deus. E o verso 7, esse verso 7 é tremendo, irmãos. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, o que aconteceu? Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajudavam cada osso no seu osso. Olhei, e eis que havia o quê? Tendões, ou seja, o milagre de Deus não é pela metade. Deus quando faz é completo. É completo, juntou osso cada osso, tá lá, o esqueleto está parado lá, não é esqueleto não, irmãos, agora vamos completar o milagre. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, ainda faltava alguma coisa. Ó, está tudo completo, o homem está aí, está em pé, um boneco, o que está faltando? O Espírito, falta a vida. O Senhor faz o quê?
Olha o que diz a palavra. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus. Assim diz, ou seja, é a palavra. Deus está falando. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Porque bênção não é pela metade, irmãos. Não é pela metade. As coisas de Deus são inteiras. Deus, quando age, age por inteiro. Você entende isso, querido? Deus, quando faz, Ele faz completo. O vale era seco, sem vida, sem cor, todo misturado. Havia osso de um lado, osso do outro, e aquele barulho de ossos que juntavam contra ossos. E agora, já está bom? Não está bom não, falta ainda um pedaço. E vamos lá, e tem carne, tem tendões, tem vida. Sopra sobre ele agora o Espírito. Profetiza sobre ele, e profetizou, e houve vida no Espírito. Deus faz completo. Aleluia. A palavra ministrada pelo profeta organizou, querido, trouxe ordem naqueles ossos secos. A palavra de Deus é assim, coloca as coisas em ordem. A sua vida era uma vida sem ordem, sem forma e vazia. Aí a palavra foi ministrada e houve vida. E você está aí formoso, formosa. Só tem gente bonita nessa igreja, irmão. Eu tenho 1 minuto para dizer que você é lindo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é lindo. Pode falar. Não, quase todo mundo, né? Todo mundo. É lindo, querido. Só tem coisa bonita. Mas sabe como você era? Igual esses ossos secos, horrível. Era horrível. Aí veio um profeta, que eu não sei nem qual foi o profeta que profetizou na tua vida, mas eu sei que a palavra veio. Aí o profeta pregou, o profeta ministrou a palavra caiu no coração e houve vida. E agora? Agora não, falta mais um pouco. Senhor, reveste do teu Espírito. Aleluia. Sopra sobre ele. Aí você decide: agora eu estou decidido, eu vou me batizar. Pronto, completa a festa. Completa, Luquinha. A festa foi completa. Vamos batizar. Aí sepulta aquele velho homem e nasce uma nova criatura. Pronto, a festa está completa. E agora, pastor, o que falta? Falta Jesus voltar e te levar para o céu. Você entende isso, irmão? O que está faltando agora, pastor? Jesus voltar. Eu quero abrir um parêntese: as trombetas já estão sendo afinadas. Está tudo sendo afinadinho. Entende? Pastor, quem é que vai subir? Ossos secos? Não, só quem tem vida. Só quem tem vida Zoe, quem tem vida no Espírito, quem tem vida em Deus, estará com o Senhor eternamente nos céus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Amado, a palavra de Deus, ela penetra em qualquer lugar. A palavra de Deus é poderosa para penetrar em qualquer lugar, até no meio de vale de ossos secos. Ela penetra. Qual é o vale de ossos secos que você está vivendo hoje? A palavra penetra lá. Não, pastor, a minha família é tudo cabeçuda. Minha família é difícil. Minha família, todo mundo é doidão, só tem macumbeiro. A palavra penetra lá. Penetra. Ah, pastor, tem um amigo meu que está lá no cárcere. Está preso, pastor. A palavra penetra lá. Quantas histórias de homens que estavam no cárcere e a palavra foi pregada lá. E hoje esses homens são pregadores do Evangelho. Não há lugar que a palavra não possa penetrar. Você crê nisso, meu irmão? Não há lugar. Ah, pastor, eu preciso tanto de um milagre nessa noite. O que na tua vida está fora do lugar, irmãos? O que está fora do lugar? O que precisa entrar no eixo? O que você precisa? Qual milagre você está precisando? Você precisa ouvir a voz de Deus. O profeta ouviu a palavra e obedeceu a palavra. E foi possível o milagre naquele lugar, porque o profeta ouviu. Você está ouvindo a palavra aqui nessa noite. Obedeça a voz de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Não saia da vontade de Deus. Não saia. Pastor, está doendo muito. Fica lá que Deus vai te dar vitória lá.
Deus vai te dar vitória. Há milagre de Deus na obediência, irmãos. Qual é a área da tua vida que precisa de um milagre? Eu quero orar por você que precisa de um milagre. Você pode vir aqui à frente? Pastor, eu vou lá, eu preciso de um milagre. Pastor, eu preciso de um milagre. Está difícil, na minha casa está difícil. O meu trabalho está difícil, pastor. Preciso de um milagre. Sai do seu lugar. Mas venha crendo. Venha crendo. Pastor, eu creio, eu tomo posse dessa palavra nessa noite, pastor. Eu tomo posse dessa palavra para mim. Amanhã, querido, você vai colocar a planta dos pés lá naquele vale de ossos secos, onde Deus tem te colocado. E você vai ver o grande milagre que Deus fará contigo naquele lugar. Porque o nosso Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de propósito. Coloque a mão no teu coração, apenas como ponto de contato. Eu quero orar por você, Pai. Nós exaltamos teu nome nesse lugar, Pai. Teu nome foi exaltado nessa igreja, nesse altar. Foi falado do Deus do impossível, do Deus que sai da lógica. Senhor, talvez para alguns dos irmãos que estão aqui à frente, não há nenhuma possibilidade de vida, não há nenhuma possibilidade para o milagre. Mas Senhor, nós estamos diante do Deus do milagre, do Deus do impossível. Nós estamos diante do Senhor que sai da lógica. E essa noite eu creio, Senhor, eu creio no milagre. Abençoa, Senhor, esses amados que estão aqui. Não conheço a vida, não conheço a história, não sei da necessidade deles, mas eles não vieram aqui à toa, Senhor. Foi o teu Espírito que os trouxe aqui. E se o Senhor os trouxe nesse lugar, é porque o Senhor tem propósito com a vida deles aqui nessa noite. Pai, abençoa, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai. Dá vitória aos teus servos. Ó Senhor, enquanto profetizava, houve um ruído. Pai, a palavra ainda não acabou. Ainda não acabou o culto, Pai. E eu creio que o milagre já está acontecendo. O Senhor já está preparando, Senhor, um sobrenatural na vida desses amados. Abençoa-os para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, volte para o seu lugar crendo. Volte crendo, crendo. Tome posse dessa palavra. Deus é Deus de propósito. Vamos louvar o Senhor, queridos. Eu sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, os teus mandamentos guardar, serei. Louva crendo. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim, que tu tens para mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Louve Ele, adore o Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, os teus mandamentos guardar, serei.
bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber. O povo vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma a Ele. É para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos.